E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre prótese de quadril. Prótese de quadril é uma cirurgia que acontece muito também, muita gente tem receio de fazer descarga de peso logo que termina a cirurgia, mas não precisa ter medo de fazer isso, a prótese vai aguentar, você não vai arrebentar a perna do paciente, a gente só precisa ter cuidado e ser inteligente na hora da gente fazer essa descarga de peso, usar da biomecânica a nosso favor, porque a gente tem que entender que houve um procedimento cirúrgico ali, tem uma região que está cicatrizando, a gente tem que ter certos cuidados para não abrir a cicatriz. Principalmente, a gente não pode durante 60 dias cruzar uma perna sobre a outra, tá? Isso daí eu não posso fazer porque vai fazer com que abra os pontos da cicatriz, a prótese possa deslocar, não é isso que a gente quer, tá? Quando a gente tem uma situação de prótese de quadril, a incisão que é feita é na parte lateral aqui do quadril, tá? Então eu vou ter aí a musculatura glútea bem prejudicada, eu vou ter uma inibição artrogênica na musculatura do glúteo. O que é essa inibição artrogênica? O músculo vai desligar, o paciente vai voltar com o músculo sem funcionar. A gente precisa descarregar peso no paciente, o paciente pode botar o pé no chão, mas como é que ele vai fazer isso se o principal músculo para ele poder fazer está desligado? A gente tem que religar ele primeiro, tá? Um jeito bem fácil da gente começar a fazer isso é colocar o paciente nessa posição. Posição deitada, de barriga para cima, tá? O que a gente vai fazer? Para eu acionar o glúteo desse lado aqui, eu tenho duas opções. Ou fazer com a perna nesse sentido, ou fazer com a perna apoiada, por exemplo, numa parede, caso eu tivesse a parede aqui. Por que eu não vou fazer ela apoiada na parede? Quando eu tenho o pé apoiado na parede, que eu vou fazer a descarga de peso, eu tenho um recrutamento da parte extensora maior. O glúteo como extensor, o quadríceps e a panturrilha. Quando o pé não está apoiado em nada, eu tenho um recrutamento maior do glúteo como abdutor e rotador externo. Estou dando ênfase nessa fase, que é muito importante assim que acontece a protetização, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dobrar a perna oposta, que é a perna boa, que não passou por uma cirurgia. A gente vai deixar o pé apoiado só no calcanhar e eu vou aqui, ó, na parte de lá do joelho e vou puxar o joelho dele para mim e ele não vai deixar. Segura. Isso. Quando ele faz isso, eu tenho um acionamento muito grande dessa região aqui, tá? Como rotador externo. Como eu também vou precisar trabalhar a parte extensora, eu vou só puxar a perna dele aqui, ó, vou apoiar ela em mim, tá? E vou fazer a mesma coisa. Fica. Que aqui eu tenho um recrutamento bem maior de toda a estrutura, mas como extensor agora, tá? Então assim a gente consegue trabalhar bem as duas funções, tá? Ricardo, quanto tempo eu tenho que fazer cada contração dessa? Essas contrações isométricas elas podem variar aí de 15 a 20 segundos, até porque o paciente não vai conseguir suportar uma isometria durante um tempo muito grande. A contração dessa perna aqui vai estimular uma resposta motora que a gente chama de irradiação, ou seja, vai fazer com que esses músculos contraiam e vai fazer com que ele religue, tá? A gente vai acordar esse músculo de novo para a atividade que ele precisa fazer. Bacana? Outra coisa que a gente pode fazer, já de cara no primeiro dia, é trabalhar esse paciente numa posição super parecida com essa. Olhem como as coisas são interessantes. A maior dificuldade que o paciente vai ter na hora de voltar a caminhar é de fazer o apoio médio, ou seja, de ficar em apoio unipodal, tá? Com uma perna fora do chão e a outra no chão. Como é que eu vou trabalhar isso já desde o início? Naquela atividade que eu fiz, que eu encostei o pé dele aqui, eu estou justamente chegando bem próximo dessa fase da marcha, a mesma posição, só que ele está deitado. E aí eu vou começar a fazer isso com ele em pé, só que eu vou fazer com ele semi-sentado, porque eu tenho um auxílio da maca aqui para fazer, e essa descarga de peso vai ser bem mais controlada. O paciente vai sentar, e ele vai sentar aqui no canto da maca, tá? Ele vai sentar nessa posição, o pé tem que estar, o tornozelo bem embaixo do quadril, bem alinhado aqui, olhando para frente. E uma coisa, isso aqui eu vou dar um bizu gigante para vocês.
O que acontece com o paciente de prótese é que quando ele vai caminhar sem apoio, ele faz isso, ó. Ele joga o tronco para o lado, para compensar o glúteo. Então, eu preciso trabalhar a contração do glúteo associada ao controle de tronco desse paciente. Como é que eu faço isso? Se eu colocar as duas mãos dele para cá, tá? No meu ombro oposto, a descarga de peso dele automaticamente vai para a perna de lá. Por que isso acontece? Levanta aí da maca para eu mostrar para o pessoal. Ó, fica de frente para lá, coloca as duas mãos para frente e junta as duas. Quando eu trago ele nessa posição, para virar para esse lado, ele tem que transferir peso para o outro. Isso é uma coisa natural do nosso organismo, tá? Isso é a nossa biomecânica. Se eu jogo para lá, ele transfere mais peso para esse lado. Eu vou estar fazendo exatamente a mesma coisa, só que com ele apoiado na maca, tá? Então eu vou colocar as duas mãos dele para cá, vou puxar ele pelo tronco na direção do pé e ele não vai deixar. Segura aí. Isso, me segura. Fica. E eu tenho bastante contração aqui. Vou até levantar aqui para que vocês vejam certinho, ó, como acontece muita contração aí na perna. Ó. Segura, fica. Isso, ele contrai tudo. Contrai bumbum, contrai a coxa, contrai a panturrilha. E aqui eu já estou trabalhando o apoio médio com esse paciente, que é muito importante. É a fase da marcha que ele vai ter mais dificuldade no pós-prótese e é uma coisa que a gente pode explorar muito aqui dessa posição, viu? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Também se inscreve aí para você receber uma aula gratuita que ela está simplesmente espetacular, é um atendimento ao vivo.